Estamos de volta para falar agora um pouco do Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada número 33 do Brasileirão, rodada que começou ontem à noite com o jogo Sport Recife 1, Ponte Preta 0. Na noite desta sexta, o jogo que começou há poucos instantes no Maracanã, Fluminense e Vitória, jogo que começou às 7h30. No sábado, a partir das 16h30, teremos na Arena Corinthians e Chapecoense. No mesmo horário, no Mineirão, um grande clássico, Atlético Mineiro e Flamengo. Às 16h30, na Arena da Baixada, Atlético do Paraná e Cruzeiro. Às 18h30, Botafogo e Curitiba no estádio Luso Brasileiro. No mesmo horário, aqui no estádio Beira-Rio, Internacional e Santa Cruz. O Internacional fazendo uma grande mobilização com a sua torcida para esse sábado. O torcedor colorado que é sócio não pagará ingresso e o não sócio terá ingressos no valores de R$20 até R$50. O Internacional buscando uma vitória para se afastar da turma do chamado Z4. No horário das 19h30, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. E lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Grêmio. O Renato colocando uma equipe reserva em Floripa na noite desse sábado, mas uma equipe buscando uma vitória para se aproximar, para ingressar no chamado G6. O Grêmio também tentando, além da Copa do Brasil, via Brasileirão, uma vaga na próxima Libertadores. Completando a rodada, América Mineiro e São Paulo jogarão na segunda-feira, 20h, no Independência, lá em Belo Horizonte. O Brasileirão que tem na liderança o Palmeiras com 67, em segundo lugar a equipe do Flamengo com 61, terceiro lugar Atlético Mineiro com 59. Portanto, um grande jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, uma briga direta pela fase de grupos da Libertadores. No quarto lugar, o Santos com 58, quinto lugar Botafogo com 53, sexto lugar o Corinthians com 49, sétimo lugar o Atlético do Paraná com 48 e a 1 ponto do chamado G6 o Grêmio, oitavo colocado com 48. Lá no Z4, o Vitória da Bahia tem 35, o Figueirense tem 32, a equipe do América Mineiro tem 24 e o Santa Cruz é o atual lanterna com 23. O Internacional é o 16º colocado no momento com 37 pontos. Diego, como é que você vê essa participação da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, em especial o Grêmio? Você que é gremista, o Grêmio chega no chamado G6 ou o Renato irá priorizar a Copa do Brasil? Eu acho que tem condições, sim, de chegar nesse G6, apesar de, claro, né, a Copa do Brasil, a gente vamos dizer assim, o time do Grêmio está muito próximo aí de conquistar esse título aí que faz tanto tempo que não ganha nada, né? Mas eu acho que tem, sim, tem possibilidade de fazer boas partidas pelo Brasileiro e conseguir. Dá para conciliar as duas competições até o final do ano, hein? Eu acredito que sim. E em relação, Diego, ao jogo Grêmio e Cruzeiro pela Copa do Brasil, 2-0 para o Grêmio no primeiro jogo. Na próxima quarta, dia 2, às 9h45 na Arena, o jogo da volta. A partida está virtualmente definida ou não tem nada definido aí? Dá para se dizer que tem um favorito, né? Mas jogo... nunca dá para dizer assim que é jogo jogado, né? É um clássico aí? É, exatamente. Até porque a gente tem um certo trauma aí da equipe do Cruzeiro, né? Eu, como gremista, por exemplo, de a gente ser eliminado pelo Cruzeiro algumas vezes já. O Cruzeiro que tem sido, na história da Copa do Brasil, uma pedra no sapato na história do Grêmio. É verdade. Não é à toa que eles têm tantos títulos aí, assim como o Grêmio, né? São os dois maiores vencedores da Copa do Brasil. Os dois maiores campeões. O Grêmio tem 4 títulos e a equipe do Cruzeiro também 4 títulos. Verdade. E a equipe do Internacional, que perdeu para o Atlético Mineiro o primeiro jogo 2-1, prioriza o Campeonato Brasileiro. Na tua opinião, o Internacional conseguirá se afastar do chamado Z4? Mesmo contra a minha vontade, né? Mas eu acho que salva, sim. Acho que salva. O Inter tem um grande elenco, né? Todo ano o Inter tem essa coisa de começar como um dos favoritos, só que esse ano realmente se perderam bastante assim, em organização, acredito, né? Muita mudança de técnico, de jogadores, mas, na tua opinião, o Internacional se mantém na Série A? Eu acredito que sim. E o Luciano, como é que você vê esse momento da dupla Grenal no Brasileiro? O Grêmio buscando o G6, o Internacional querendo se afastar daquela turma do Z4, como é que você vê esse momento?
Bom, eu acho que o Grêmio ele tem depende só dele, né, para chegar a Libertadores que eles querem, então o mês de já. E o Inter tem como ele consegue, assim. Eu acho que esse ano eles saem do Z4 aí e vamos tentar, né, dar um alívio pro torcedor esse ano, né, os colorados. E para o telespectador da Vale TV, o Luciano é gremista, colorado? Colorado. Colorado. Então, na tua opinião, Colorado bate o Santa Cruz e dá uma aliviada na tabela aí. Sim, bate. E, Luciano, em relação à Copa do Brasil, será que o Internacional conseguirá reverter no Independência o próximo jogo diante do Atlético? Eu acho que vai ser difícil, mas nada é impossível, né? Mas é complicado lá jogar lá, porque lá o time do Atlético está bem encaixado, né? O time do Galo está bem encaixado e não é à toa que ele faz uma grande campanha no campeonato, o terceiro colocado e também com chances matemáticas de ainda brigar pelo título. Sim. E o ataque deles é muito bom. O ataque muito positivo, o Atlético Mineiro, que no Campeonato Brasileiro já marcou 54 gols aí. E tem o Fred, né? E a reserva. O Lucas Prato e o Robinho. Olha só. E na tua opinião, Luciano, como é que você vê a briga pelo título? Será que dá Palmeiras? Será que dá Flamengo? Será que dá Atlético no Brasileirão? Palmeiras abriu uma boa vantagem. Agora vai somar pontos, O ruim é que se os caras o Flamengo perdeu um jogo, não pega mais o título. Não pega mais aí. Não pega mais. E na opinião do Diego, quem é que vai brigar pelo título do Brasileirão aí? Eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras é o favorito aí. Eu acredito que sim. Até pelo que fez aí, jogando com time reserva na Copa do Brasil. Prioriza o Brasileirão e está muito bem encaminhado aí. É verdade, eu acredito que é o Palmeiras. Luciano, eu não perguntei para ti qual é que é a posição que tu joga no futsal? Eu de ala. De ala. E o nosso amigo Diego? Eu acho que é só invertendo, na verdade eu sou o Diego, ele é o Luciano. Mas Perdão, Diego ala. O Diego é ala e o Luciano? Fixo. É fixo aí. E qual é que é a inspiração? Tem alguma inspiração de algum jogador aí da seleção, algum jogador da CBF? Eu sou o jogador de campo, né? Daí eu no salão mais é Falcão, a gente olha Falcão, assim, o jeito que ele joga, assim. Até pela liderança que ele tem pelos times que ele passou, né? O Falcão e a seleção brasileira, que infelizmente nesse último Mundial não foram bem. Mas tem tudo para se renovar e por que não brigar por novos títulos? Com certeza. Eu acho que não sei se foi a última vez o último jogo do Falcão pela seleção, mas eu acho que ele não deve abandonar ainda. Ele tem muito ainda para ensinar muitos garotos ainda. E Diego, como é que você vê esse momento da seleção brasileira de futsal? Eu acredito que seja não tão um decréscimo, vamos dizer assim, de futebol de qualidade, mas sim uma subida que nem, por exemplo, a seleção do Irã, que eliminou a seleção brasileira. Chegou na final. É um time que até pouco tempo atrás não tinha, vamos dizer assim, não tinha um time com a qualidade toda que tem hoje, né? E outras equipes também. A gente via era Brasil, Portugal, Espanha, talvez a Itália. Agora a gente vê outras potências aí. Novas forças surgindo dentro do futsal aí. É isso aí. Falando um pouquinho de campeonato municipal de Novo Hamburgo, neste domingo, dia 30 de outubro, vai acontecer a 7ª rodada ou a 3ª rodada do segundo turno do Municipal de Novo Hamburgo, o tradicional varziano. Lembrando que os jogos dos veteranos iniciam às 9h30 da manhã e os jogos do primeiro quadro às 16 horas. Os jogos marcados para as duas categorias são os seguintes: jogarão Estrela contra o Guarani, 11 Gaúcho contra o Rondônia, Hamburguês contra o Veterano e Canto do Rio contra o Farroupilha. Diego, além do futebol do salão, tu chegaste já a jogar futebol em alguma equipe amadora aqui de Novo Hamburgo, da região? Na verdade, eu comecei no futebol com 9 anos no Aimoré. No Clube Esportivo Aimoré aí? Isso aí. Joguei até os 14 anos, futebol de campo, né? E aí, então, passei para o futebol de salão. E tens algum treinador que te marcasse na base do Aimoré? Teve 2 treinadores, na verdade, que é o Marino, que jogou no Grêmio, inclusive, né? O Marino jogou muito tempo no Grêmio. O empresário Marino? Não, ele realmente ele fez carreira como jogador de futebol mesmo, né? Jogou futebol. Até ele tem história aí, fez 4 gols no Grenal, é um dos que mais fez gol em uma edição só do Grenal. E o Gão também, que por um tempo virou diretor do clube, enfim.
mas na época ele que comandava a base. E o Luciano jogou em algum time de futebol amador, algum time profissional? Amador só eu joguei no Vila Rosa, campeonato amador, e no Serrano em Canela. O Vila e o Serrano, as duas equipes que já jogaram o estadual de amadores, aí? Sim, sim. Vamos combinar o saudoso estadual de amadores, Sim, aí? pior. Beleza. E, Diego, como é que você vê esse momento aí da seleção brasileira? A seleção brasileira que se prepara agora no começo de mês de novembro para enfrentar a Argentina pelas eliminatórias. Na tua opinião, o Tite ajeitou o time, o Brasil, que vem de 4 vitórias consecutivas e é o atual líder das eliminatórias? Eu vejo a seleção brasileira de futebol de campo tanto quanto a de salão, vamos dizer assim. Essa crítica que a gente vê de safra ruim, vamos dizer assim, a gente não tem uma safra ruim, eu acredito. Realmente faltava um comando técnico ali. Eu acho que o Tite realmente acertou nessa seleção. Acho que o Dunga nem técnico de clube, né? Ele não tem histórico de ser técnico em clubes. O Tite já mostrou na carreira dele quanto que ele é vitorioso. E o resultado da seleção brasileira já está... Acho que ninguém duvida, né? A seleção estava pedindo passagem pro Tite aí. Ele teve uma outra oportunidade que ele deveria ter assumido já um tempo atrás, acabou não aceitando, não deu certo. De repente, se tivesse entrado antes já na... E é um treinador estudioso que em títulos dispensa comentários. Eu acho que já ganhou todos os títulos possíveis, hein? É verdade, é verdade. E o Luciano, como é que vê esse momento da seleção com o treinador Tite, o Brasil agora líder das eliminatórias e se preparando para enfrentar agora a seleção da Argentina num grande clássico que acontecerá no Mineirão? Acho que o Brasil acertou mesmo com o Tite, porque aquela vez que ele saiu do Corinthians, ele fez vários cursos, né, vários times, então ele já está estudando para chegar à seleção. E os jogadores, ele não está treinando uma seleção para mostrar para os jogadores, mas os jogadores sim, mostrar para ele que eles estão na seleção mesmo. Beleza. Lembrando mais uma vez, então, que neste domingo, aqui no Estádio do Vale, 17 horas, a grande decisão da Copa Caçapava, o primeiro jogo entre Novo Hamburgo e São José, no Estádio do Vale. No outro final de semana, lá no Estádio Passo da Areia, o grande jogo da volta, jogo que acontecerá pela manhã, no horário das 11 horas da manhã. Diego, as tuas considerações finais para o telespectador da Vale TV, aquilo que eu não te perguntei, se tu queres deixar um abraço em especial para alguém, tudo contigo aí. Não, eu quero primeiramente parabenizar tanto o Vanderlei lá, né, que quem organiza o campeonato, que não há dúvida de que é um sucesso esse campeonato, pela qualidade das equipes, pela qualidade, é bom até para quem não está jogando, é bom de ver os jogos, ficou bem bacana a organização, a arbitragem, o próprio espaço que está sendo aberto aqui na televisão para divulgar isso. Acho que isso é bem bacana, a gente tem que aproveitar realmente, né? E agradecer as pessoas que apoiaram tanto a nossa equipe quanto o campeonato em si, vamos dizer, né? Acho que é isso aí. É por aí mesmo. Então boa sorte para o Sparta. Amanhã, 20 horas, no Sindibetal, o grande jogo diante do Mônaco. É isso aí. E, Luciano, as tuas considerações finais para o telespectador da Vale TV aqui do Vale dos Sinos, o pessoal que está acompanhando também pela internet, sobre a Copa dos Reis, aquilo que eu não te perguntei, tudo contigo aí. Eu venho agradecer a todos aqui pela participação e, como o Diego falou, a organização está 100% do Vanderlei. Já é o segundo ano que a Academia Jovem está participando e é o segundo ano que nós estamos participando na final também. E eu espero que a torcida do Academia Jovem vai lá, torcer para nós lá. E, se Deus quiser, vamos levantar mais um caneco lá. Jogando, então, neste sábado, 9 da noite, contra o São Real City, Academia Jovem brigando pelo bicampeonato. Sim, pelo bicampeonato. E outra coisa muito importante, Luciano, não será cobrado ingresso. Não será cobrado ingresso, entrada franca. Os dois jogos, então, rodada dupla, entrada franca, é só o torcedor chegar lá, se acomodar no Sindimetal e assistir e torcer pelas equipes aí. Sim, e vai ser um espetáculo, tanto o terceiro e quarto, como o primeiro e segundo. Até porque são as 4 melhores equipes, né? Sim, com certeza. Então, muito bem, muito obrigado, Luciano. Sorte para o Academia Jovem. Muito obrigado, Diego. Sorte para o Sparta na noite desse sábado. Obrigado.
E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, desejando também uma boa sorte ao Anilado neste domingo diante do São José, retomando o Esporte na TV segunda-feira ao vivo às 19h30, sob o comando do Valdir Eisman. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado e um convite: permaneça com a programação da Vale TV.